Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Um ótimo dia a você que está na audiência da TV Mundo Maior e também da rede Boa Nova de Rádio. Estamos iniciando o Livre Pensamento, segunda-feira, 2 de março de 2020. Você pode e deve participar aqui do Livre Pensamento no zap 96433827. Manda aí a sua mensagem por texto, também por vídeo e áudio aqui pro Livre Pensamento, 996433827. Estamos também no Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos no YouTube também, só acessar o site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, clica lá no ao vivo e vai abrir a nossa janela de transmissão do YouTube. E a linha do ouvinte, a Verinha, aguarda a sua ligação no 0800 979 5011. No controle da astronave Rede Boa Nova de Rádio, Marcos Magrini, outra astronave, a TV Mundo Maior, o Boris Maciel, e no telefone a Verinha aguarda a sua ligação e o seu contato, tanto pelo 0800 quanto pelo WhatsApp. Paulo Henrique de Figueiredo continua de férias e eu estou aqui hoje com Antônio Carlos Amorim, que é do programa Momento Espírita aqui da Rádio Boa Nova e também da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Bom dia, Amorim. Bom dia, Cláudio. Eu ia falar boa tarde, porque o Momento Espírita é o meio-dia. Momento Espírita, né? A partir das 12 horas, domingo. Esta semana, depois de amanhã, completa 42 anos da primeira irradiação de Momento Espírita, que foi no dia 5 de março de 1972. Olha só. E muita gente já passou por esse programa. 40 anos. 48 anos. Eu já passei por esse programa. Já. A Vanessa. Até o Damião já participou uma vez. Olha só. 40 anos de programa não 48. É mole, não. 48. Quase 50. Daqui a pouco a gente completa 50 anos se a Boa Nova deixar. Você pegou a época do rolo, depois cartucheira. Pegamos a época de muita coisa. Pegamos a época do transmissor a 100 watts. Né? A Boa Nova tinha um alcance pequeno e ela cresceu e nós acompanhamos esse crescimento. Que legal. Né? As primeiras transmissões via satélite, né? Eventos em Goiânia, em Salvador. E a gente tem acompanhado a emissora já há bastante tempo. Legal. Quem que começou o programa? Você? Não. Quem começou o programa... Primeiro programa. O primeiro programa foi coordenado por Zumiro Santos Silva. É evidente que ele não estava sozinho. Mas antes disso, o Ignácio Giovini, que era presidente da USE, o que hoje é a USE Regional São Paulo, chamava Conselho Metropolitano Espírita, ele veio até a rádio pedir a divulgação de eventos. E o Osmar Marcilli fez um desafio a ele. A gente faz a divulgação, mas por que vocês não fazem um programa da USE? Isso alguns meses antes dessa primeira irradiação. Ele levou a ideia, ninguém tinha experiência na USE de fazer programa. O pessoal teve que estudar o assunto. O Zumiro era diretor do departamento de comunicação na época, e então ele ficou responsável por coordenar esse trabalho e assumiu. Na época, como havia censura, tudo tinha que ser datilografado, porque ia passar pela Polícia Federal para fazer a censura, né, para verificar se não estava fazendo nenhuma propaganda subversiva. E quando voltava é que era feita a gravação. Então o Zumiro assumiu esse trabalho estafante. E durante 3 anos ele fez isso aí quase sozinho. É claro que contava com outras pessoas na apresentação, sim, mas a elaboração efetiva do programa era dele. E você entrou quando no programa? Nós entramos em 75, agosto de 75. O Zumiro estava doente, não conseguia dar continuidade. E aí houve uma nova equipe que assumiu em maio de 75. E em agosto a gente entrou. Eu, a Suzete, logo depois entrou o Mauro Espíndola também. Grande Mauro. Então, bastante trabalho já ao longo desse tempo, fazendo a divulgação da doutrina espírita e a divulgação do movimento espírita.
existe muita incompreensão em relação ao movimento espírita, especialmente em relação à USE, porque existem algumas instituições federativas que têm uma estrutura, vamos dizer, piramidal, em que a direção da instituição não responde a ninguém. Eles estabelecem o que deve ser discutido, como deve ser tratado o assunto, e aí os outros níveis apenas obedecem. A USE é exatamente o inverso. Diferente. Porque os sócios da USE são as instituições espíritas. Então esses sócios é que se reúnem em várias instâncias e vão decidindo o que a USE faz. Então a USE tem uma participação absolutamente democrática. Não é a única, é importante salientar, tem outras instituições estaduais que também têm essa estrutura. E nós somos satisfeitos, felizes, porque é uma estrutura que permite a participação, permite lançar ideias novas e sai da amarração de algumas pessoas que são até algumas vezes chamadas de donas do movimento, que é um pouco elegante, porque afinal as pessoas que estão fazendo esse trabalho, elas fazem porque acreditam que assim é bom. E pela causa. E estão trabalhando pela causa, muitas vezes abandonando até ocupações pessoais. Mas o que a gente aprende na doutrina espírita é que é importante a gente estar sempre reavaliando as nossas posições. Claro. Inclusive o livre pensamento, né, do livre pensar, que inclusive quando você fala em livre pensamento, você tem, na verdade, certas amarras. O pensamento não é completamente livre. Nós somos livres para pensar e para falar e para executar o que nós quisermos. Mas somos responsáveis pelas consequências de tudo isso. Sim. Então, quando nós assumimos algum parâmetro, nós deixamos de ser completamente livres no sentido de que nós não vamos mais falar alguma coisa ao contrário, porque nós assumimos um determinado parâmetro. Então, os espíritas livre pensadores, como nós pretendemos ser, nós estamos amarrados a alguns parâmetros, que basicamente é a codificação. Né? Basicamente o material deixado por Kardec, que é riquíssimo, ainda custa para nós abrangermos toda essa riqueza. Muito embora não tenha, como algumas pessoas pensam, tudo tem resposta no Livro dos Espíritos. Não é assim. Até porque isso seria uma amarração, isso seria uma prisão para o nosso pensamento. Mas o caminho está dado no Livro dos Espíritos e nas demais obras de Kardec, que dependendo como a gente conta, são 30, 32 obras, não importa. Com a Revista Espírita. Incluindo Revista Espírita, incluindo os demais livros de Kardec, como o que é o Espiritismo, que é importantíssimo e é infelizmente desconhecido de muitas pessoas. O Céu e o Inferno, a Gênese, inclusive sobre a Gênese, além da polêmica surgida pela descoberta das grandes diferenças que houve entre a quarta edição, né, que é a reimpressão da primeira edição, e a chamada quinta edição de 1872, agora surge uma nova polêmica, que teria havido uma quinta edição que está num livro que foi encontrado na Suíça. Então está começando uma nova polêmica e que é importante que nós tenhamos clareza de que a polêmica existe para ser dirimida e não para dividir. Então nós temos que entender que as diferenças de posição são para nos aproximar no debate, não para nos dividir afastar, né? no pensamento fechado. Legal. Bom, eu trouxe o Amorim aqui no Livre Pensamento para a gente discutir hoje se existem múltiplas dimensões espirituais. Por quê? A maioria dos médiuns que psicografam livros atualmente acabam demonstrando nestas obras a possibilidade aí de várias dimensões espirituais. Aquilo que a gente conhecia no passado como um plano espiritual, hoje se tem a ideia que esse plano ele é subdividido em camadas, vamos dizer assim, dimensionais. E aí a gente vai pegar aqui a codificação espírita para ver o que Kardec e os espíritos codificadores falaram sobre este tema. Os espíritos, Amorim, desencarnados, vivem em várias dimensões espirituais? Bom, primeiro eu preciso dizer, como
como respeito a livre pensamento, que eu não posso dizer o que a codificação estabelece, porque eu posso dizer qual é a minha interpretação, o quanto eu consigo alcançar de compreensão no que esse material todo que Kardec deixou nos proporciona. Então eu não posso fechar uma questão, jamais dizer que a minha posição é que é a correta. Algumas vezes a gente ouve falar, não, este aqui é o verdadeiro espiritismo, aquele que é verdadeiro, não existe. Espiritismo é aquilo que está na base de Kardec. E dali para frente as suas evoluções. E nós temos as várias interpretações, as várias percepções. Então, queria começar dizendo que falar em dimensão é algo que precisa uma definição de nossa parte. Porque, se a gente for ver na física, por exemplo, nós temos as nossas dimensões materiais, né? Que a gente chama de x, y, z, altura, largura e profundidade. Existe o tempo, que é uma quarta dimensão, porque as coisas ao longo do tempo se transformam. Então, fisicamente, na teoria clássica da física, nós temos essas 4 dimensões. Mas aí tem a teoria das cordas, fala em 11 dimensões. O que seriam essas 11 dimensões? Para nós, comuns mortais, é praticamente impossível compreender o que os físicos teóricos falam sobre a teoria das cordas. Eles descem a uma análise do que seriam os corpúsculos que formam a matéria, que é uma interação de energia em várias formas que dariam, então, todas essas energias combinadas, se manifestando de diversas maneiras, é que dariam matéria. Está muito fora do nosso cotidiano. Não adianta a gente querer falar nisso. E iniciando também, né, Amorim? Esses estudos ainda estão acontecendo. As pessoas dizem que tem 5 teorias das cordas diferentes entre si e que uma teoria M que faria a reunificação dessas teorias. Então está muito longe de a própria física ter uma posição a respeito. Então o que são dimensões? São conceitos. Eu quero até lembrar que a Clarice Lispector, por exemplo, ela dizia que a palavra é a 4ª dimensão dela. Por que ela fala isso? Porque ela se expõe num papel e as palavras ficam. Assim como o tempo é a 4ª dimensão da matéria, a palavra dela, uma vez impressa, torna-se uma dimensão no tempo para ela. Essa é a interpretação que eu faço dessa expressão dela. Então, quando nós falamos, por exemplo, a verdadeira dimensão deste problema não é que o problema tem um outro tamanho, é que nós tem uma outra forma de encarar aquele problema, que nós consideramos que aquela é a verdadeira forma de encarar o problema. Então, quando nós estamos em contato com espíritos que descrevem a sua vivência no momento em que estão desencarnados ou emancipados, no caso de espíritos que estão encarnados, mas libertos do corpo porque o seu corpo está em repouso, está dormindo. Quando nós estamos em contato com esses espíritos, eles descrevem alguma coisa, eu entendo que nós precisamos considerar, antes de mais nada, 2 aspectos. O primeiro deles é que cada espírito vai descrever aquilo que ele percebe, como ele percebe. Então, a sua percepção é determinante. Da mesma forma que 2 pessoas chegando na mesma cidade e tendo experiências de vida diferentes vão encontrar aquela cidade, uma vai dizer que a cidade é muito limpa, porque ela vivia no meio do mato, por exemplo. E a outra que vivia numa cidade super limpinha, quando chega na cidade e vê lá meia dúzia de papéis pelo chão, essa cidade é um nojo. A mesma coisa vista por 2 pessoas e terão 2 expressões diferentes. Então, quando nós falamos sobre o ambiente espiritual, cada espírito terá a sua percepção. E o segundo aspecto é que quando ele vai descrever para nós que estamos ativos na matéria, nós somos espíritos, nós temos um corpo que estamos usando neste momento. E nós usamos este corpo para vivenciar este ambiente material. E toda a nossa cultura, enquanto ativos na matéria, está relacionada ao ambiente material. Sim.
a nossa compreensão de leis são leis materiais. A nossa percepção visual é material. Então, quando o espírito vai descrever para nós alguma coisa do ambiente espiritual, ele precisa referenciar algo que nós compreendamos. Então, além da percepção dele, que é de acordo com as suas características, com o seu desenvolvimento e com as suas necessidades, quando ele descrever para nós, ele ainda tem que fazer a adaptação do linguajar. Verdade. Então, isso vai fazer com que nós, muitas vezes, tenhamos uma impressão errada do que é o ambiente espiritual, porque nós estamos recebendo informações referenciadas materialmente. Uhum. Aí a gente fica imaginando que lá no plano espiritual, só que o plano espiritual não é lá, é aqui, ó, Tá aqui em torno de gente. nós. Uhum. Nós temos espíritos em torno de nós e nós somos espíritos que estamos compartilhando espaço com eles. Então a gente fica imaginando que lá no plano espiritual, que tem uma casa, que tem uma janela, que tem flores no jardim, na frente dessa janela. Mas isso, o espírito, quando diz isso para nós, é porque ele sente necessidade disso e para ele isso é real. Porque ele está num ambiente espiritual onde as energias espirituais produzem para ele a sensação de realidade. Então, na minha opinião, na interpretação, tudo isso que eu disse é a minha interpretação, é uma série de informações para serem analisadas por quem nos está assistindo e ouvindo, para serem criticadas. Então, a minha interpretação de tudo isso é que quando nós falamos em dimensões espirituais, nós estamos falando na característica que nós, como espíritos, dependendo do nosso desenvolvimento, nós somos capazes ou não de enxergar determinadas coisas. Então, os espíritos mais atrasados, como nós, certamente no mundo espiritual, no ambiente espiritual, não será capaz de perceber imediatamente um espírito de muito esclarecimento. Seria para nós quase como olhar para o ar. Nós sabemos que o ar está aqui na nossa frente, mas nós não o enxergamos, nós não temos capacidade para isso. Deixa eu dar um exemplo grosseiro. Quando a gente assiste um noticiário na televisão e vem lá a moça ou moço do tempo e fala sobre as correntes de ar, as ventanias, os furacões, e apresentam numa tela, no fundo da imagem, uma tela com várias cores. Olha, esta cor laranja significa isso, aquela outra cor significa outra coisa. As cores são artificiais. Se nós olharmos para o ar, nós não vamos ver nenhuma corrente de ar alaranjada passando daqui para lá ou vermelha. A gente não enxerga nada disso. Então, é feita uma adaptação. Os equipamentos percebem a velocidade do ar, e o ar que tem aquela velocidade, ele é desenhado de uma certa cor no mapa. Então, é como se fosse isso. Nós, como espíritos, e à nossa frente terá um espírito muito avançado, nós olhamos para ele e não vemos nada. Mas ele poderá se fazer visível para nós. Sim. Nós poderíamos dizer que isso são dimensões diferentes. Na verdade, são apenas condições de percepção diferentes, porque todos nós compartilhamos o mesmo espaço. Essa é a minha interpretação, Cláudio. E você falou dessa questão do médium, e tem uma outra questão que é o vocabulário que o médium tem armazenado, né? Perfeito. Então, muitas das vezes o espírito está aqui nessa região de uma maneira espiritual, mas não consegue transmitir para nós porque não existem palavras para definir o que ele está vendo ou o que ele está sentindo. É uma colocação interessante que você faz. Eu preparei, obviamente, para falar sobre isso. E tem vários textos que a gente poderia citar, mas não dá tempo de ficar procurando agora no livro, infelizmente. Mas nos livros de Kardec a gente encontra frequentemente essa abordagem que você fez, em que os espíritos dizem que eles têm que usar o arcabouço, o vocabulário daquele intermediário, que é o médium. E eles procuram adaptar a informação, além da linguagem humana, que já é pobre no geral, ainda
as características específicas daquele instrumento, daquele médium. Então a gente precisa observar esse fato. Inclusive Kardec fala, nas análises que ele faz, Kardec fala sobre a preocupação que às vezes as pessoas têm quando chega uma comunicação que seja útil, porque nem toda comunicação é útil para nós fazermos divulgação. Tem que fazer uma distinção muito, muito clara. As comunicações em uma reunião séria, elas podem ser muito úteis para resolver algum problema específico de alguém encarnado ou desencarnado, mas não necessariamente são comunicações que devem ser feitas em publicidade. Não é tudo que chega que a gente vai fazer publicidade. Daquelas que merecem a publicidade, que muitas vezes contém conceitos muito interessantes, agradáveis, exortando ao amor ao próximo, por exemplo, e às vezes o espírito ou a comunicação, ela contém incorreções gramaticais, contém palavras erradas, e as pessoas pegam aquilo às vezes e publicam daquele jeito, porque tem que respeitar a posição do espírito. Muitas vezes isso se restringe exclusivamente a deficiências de comunicação. Quando nós usamos o nosso famoso telefone celular e a ligação não está boa, nem sempre a gente consegue captar todas as palavras que a pessoa diz do outro lado. Mas a gente consegue, pelo contexto, compreender o que ela fala. Então nós não vamos carregar conosco aquele ruído de fundo, nós vamos carregar a informação que recebemos. Na comunicação mediúnica é a mesma coisa. Nós vamos entender o que o espírito está dizendo, e se houver uma palavra que está errada, a gente pode corrigir. Kardec diz isso. Nós temos o direito e até o dever de corrigir. Sim, claro. Porque está evidente que aquela palavra está errada, mas o conteúdo do texto é muito bom. É claro, sempre fazendo uma análise criteriosa do conteúdo, porque os espíritos são como nós. Nós somos espíritos, então se eu desencarnar e vier dar uma comunicação para alguém, eu não vou ser capaz de fazer uma comunicação no nível mais alto do que eu sou. Então, não necessariamente essa comunicação merecerá ser divulgada. E hoje os médiums recebem uma comunicação, já sai publicando aí livros e livros, sem ter essa consciência aí de analisar linha por linha, né? Frase por frase. Então, você falou, Amorim, os espíritos na erraticidade veem o que está acontecendo lá, mas ao transmitir para nós, precisam ali pegar palavras, situações, para tentar nos passar a ideia do que ele está vendo. Mas como a gente pode analisar espíritos que disseram que há cidades, que há uma hierarquia no governo dessas cidades, como semelhante um pouco à nossa, que há falanges trevosas, onde há um líder, e esse líder subjuga diversos espíritos. Como analisar isso dentro da ótica que você falou aqui? Eu faria duas análises mais ou menos distintas. Primeiro, com relação ao que você fala das falanges ou das equipes, nós somos espíritos e nós nos reunimos por afinidade. Então aqui, encarnados, nós procuramos estar perto de pessoas que têm pensamentos semelhantes a nós. Quando desencarnamos é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma boa índole, eu vou procurar me aproximar de espíritos de boa índole. Sim. Se eu tiver má índole, eu vou me aproximar naturalmente de espíritos de má índole, como eu. Então, as tais falanges, só precisamos compreender que não são coisas fixas. Assim como aqui, os jovens, por exemplo, é comum a gente dizer que o adolescente é rebelde. Por quê? Porque ele sai da infância, está começando a ser capaz de analisar coisas que ele não fazia, análises, começa a perceber que os seus pais não são perfeitos, começa a perceber que existem outras possibilidades de entender determinados assuntos. Então, algumas vezes eles são tratados como rebeldes. Eles acabam se juntando entre eles.
ele vai passar algum tempo entre adolescentes, mas ele próprio vai deixar de ser adolescente. Aí muda. E aí ele vai perceber que algumas daquelas suas adolescências, né? Algumas daquelas rebeldias, não tinham muito sentido. Então a gente vai olhar uma criança que ela passa pela adolescência, depois chega à maturidade, a jovem maturidade, depois a maturidade mais avançada, nós vamos perceber que ele muda. Porque necessariamente a gente muda, a gente vai aprendendo coisas na vida. Ora, como espíritos é a mesma coisa. Os espíritos se unem, digamos, vamos abordar a questão das tais falanges do mal. Ora, um espírito que tem uma má índole e que está muito desgostoso com coisas que sofreu, ou com o que ele gostaria de ter conseguido e não conseguiu porque alguém atrapalhou, alguém impediu que ele fizesse uma falcatrua qualquer, ele certamente vai se considerar um líder. E muitos espíritos se reunirão em torno dele. Mas isso não vai ser persistente, porque todos nós aprendemos. Até quando erramos, a gente aprende. No mínimo, a gente aprende que aquela coisa errada lá à frente vai mostrar que não está certo. E vai doer em algum lugar em nós. Uma hora eles mudam. Uma hora a consciência aperta. Então, essas tais falanges do mal são simplesmente reuniões de espíritos que estão desgostosos com a vida por ignorância. E é importante nós lembrarmos, não é que o mal existe como mal. O mal é uma consequência da nossa ignorância. Nós, sendo ignorantes, fazemos coisas erradas. Essas coisas erradas são o mal. Mas a gente vai aprendendo. E como a gente vai aprendendo, nós vamos deixando de ser maus. Então essas tais falanges, elas podem até ter uma certa duração. Mas os espíritos que ali estão, eles vão se transformando, eles vão saindo desse ambiente, eles vão ultrapassando essa situação. O outro aspecto que você citou sobre as cidades, as tais colônias espirituais. Ora, nós nos reunimos, não? Então, espíritos de índole semelhante se reúnem. Se eu me reúno com mais, digamos, 10, 20, 30 espíritos, em que nós ainda sentimos a necessidade de um ambiente material, porque nós ainda estamos muito ligados ao ambiente material, e já estamos desencarnados, nós vamos plasmar, nós vamos criar energética ou fluidicamente, qualquer dos termos que a gente use, não será uma definição absoluta e exata, porque nós estamos falando de um ambiente espiritual, e plasma, fluidos, energias, tudo isso são coisas materiais. Mas entendendo o que eu quero dizer, que nós vamos criar mentalmente um ambiente que nos agrade, que atenda a nossa necessidade. O espírito não precisa dormir, não precisa comer, não precisa descansar. Mas se eu, desencarnado, ainda tenho muita necessidade de expressar a minha vivência material, eu vou criar mentalmente um ambiente que para mim será real, mesmo ele não existindo fisicamente, mas eu vou criar esse ambiente, eu e os outros espíritos que compartilham comigo das mesmas necessidades, nós vamos criar um ambiente que vai parecer que é uma casa, que vai ter uma cama, que vai ter sopinha, mas tudo isso é apenas a nossa expressão da nossa necessidade. Porque o espírito não precisa descansar. Tanto que quando nós deixamos nosso corpo dormindo, nós espíritos assumimos outras atividades no ambiente espiritual. Então, essa é a minha interpretação. É claro que sempre que você tiver um grupo de espíritos mais aferrados à matéria e buscando uma melhoria, terá junto a eles outros espíritos mais esclarecidos. Eventualmente, esses espíritos podem até colaborar para que essas imagens permaneçam de uma certa forma para sensibilizar outros espíritos que se aproximem desse grupo para que eles possam ser atraídos. Uma forma de adaptação. Uma forma de adaptação. Mas precisamos ter claro em nossa mente que não existe, por exemplo, um pedreiro espiritual que vai estar lá assentando, né, com cimento espiritual e tijolo espiritual, as paredes para fazer uma casa. É uma construção mental. Ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, descrição de plantas, de animais,
Acontece que os espíritos são muito claros na codificação quando dizem que os animais, por exemplo, eles não compartilham da nossa erraticidade. Porque a erraticidade, por definição, é uma situação que nós, espíritos, no estágio humano, essa situação serve para que nós entretenhamos contato com outros espíritos, dando continuidade ao nosso aprendizado, à nossa vida de relação, ao nosso relacionamento humano. E os animais não têm a capacidade de fazer essa correlação conosco. Então eles passam por uma espécie de erraticidade e são reencaminhados para a vida material, que é onde o princípio espiritual, segundo o meu entendimento de Kardec, vai se aperfeiçoando para no futuro chegar à situação de espírito. Esse princípio espiritual, então, no futuro nós não conhecemos o mecanismo, não conhecemos os passos pelos quais eles passam, mas que certamente no futuro serão espíritos como nós, humanos, e que eles não compartilham. Portanto, as descrições de plantas e animais que os espíritos nos trazem, de que eles teriam convivido com isso, é resultado apenas e exclusivamente da sua construção mental. Da mente, né? Não da existência daqueles espíritos de animais convivendo com eles. Pelo WhatsApp 996433827, o Alexandre Tonsink, Vila Mascote, São Paulo, ele pergunta se a gente conhece o caso do Arthur Berletti, ocorrido na década de 50 em Sarandi, Rio Grande do Sul. Tem um amigo que é de lá e a família conheceu esse senhor, segundo todos que o conheceram, pessoa da mais alta honestidade e confiança. Não conheço não, viu, Alexandre? Eu vou pesquisar este caso aqui. Também o Elcio de Itajaí, Santa Catarina, ele faz uma analogia com o filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Eu assisti, viu? Boa analogia. Quando o visitante chegava nesta cidade, ele precisava usar um óculos especial para enxergar os diversos lugares e níveis. Uma boa relação aí. Valeu, Elcio de Itajaí, Santa Catarina. Pelo 0800 979 5011, o senhor Gregório de Itapeva, interior do estado de São Paulo. Parabéns, Amorim e Suzete, por tantas programações e a equipe da RBN TV Mundo Maior por tão boa aquisição. Um grande abraço ao pessoal de Itapeva, que sempre prestigiou o Momento Espírita. Legal. André e Claudete mandando seu bom dia. Mônica Maria também, bom dia para todos. Dulce Helena, bom dia, gratidão. Vão compartilhando a nossa live aí na sua timeline do Facebook, assim mais gente vai conhecer a proposta aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior de Livre Pensamento. Mora Alves, bom dia e parabéns, valeu. Adalci Bíscaro, abraços e saudades, Amorim. Adalci, um grande abraço. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Nivaldo Dias de Resende, Rio de Janeiro, participando. Cristina Oliveira, bom dia. Simone de Souza Freitas. Deise Mansano está com a gente. Juliana Ramos Silbert, valeu, Juliana. Márcia Cristiane, estudiosa assídua de toda a programação. Gratidão a todos. Gratidão é nossa, viu, Márcia? Obrigado pela audiência. Verenice Rodrigues, a doutrina evolui também. Nós que temos que buscar o bom senso, pesquisar como Kardec, que mesmo fez na época, e peneirar e reter o que serve e descartar o que não. Valeu, Verenice, pela audiência. Simone Aparecida também está com a gente. José Augusto Carvalho, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado aí pela audiência. Ney Cordeiro, Irati, Paraná. Obrigado aí, Ney, pela audiência. Rita Camerini mandando um oi. Sirlene Silva, bom dia para todos. E a Elaine Stroder, bom dia, um excelente programa na Vila Carrão, em São Paulo. Hoje aqui no Livre Pensamento, Antônio Carlos Amorim, do programa Momento Espírita, todo domingo, meio-dia, né, Amorim, aqui na Rádio Boa Nova. Das 12 até as 12h50, aqui na Boa Nova, 1450, para a região de São Paulo. Pela internet, a Rede Boa Nova alcança o mundo, né? A Rede Boa Nova hoje está presente no mundo. Sorocaba. Nós estamos presentes pela internet e até do outro lado do planeta. É isso aí. Quem que participa com você? Suzete? Atualmente nós temos várias pessoas na equipe. Na sua equipe, quem que é? A equipe, nós chamamos de equipe todas as pessoas. Nós dividimos em algumas turmas para que cada um faça um programa, né,
para não ficar muita gente no estúdio, senão fica complicado. Mas nós temos, além da Suzete, que é a coordenadora do programa, nós temos o que a gente chama a Júlia Nezu, tem o próprio Orlando, que participa às vezes com a gente, tem a Marta, o Álvaro, a Alda, o Sérgio, o Onivaldo, tem o Vladisney, o Sidney, puxa, vou esquecer, gente, hein? O Reinaldo Papeschi, o Paulo Generoso. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo alguém, me desculpem. O Mauro continua. O Mauro, ele assumiu tantas atividades, ele se retirou da equipe, mas continua próximo a nós. Ele está realizando muitas atividades, ele inclusive é um dos coordenadores de uma fundação chamada Portas Abertas. Ah, que legal. Essa fundação trabalha, perdão, essa fundação trabalha com egressos do sistema penitenciário e que eles saem para a rua e não têm o que fazer e acabam muitas vezes voltando a delinquir por falta de oportunidade. Então eles realizam um trabalho valiosíssimo de profissionalização dessas pessoas, com vários cursos. E com isso eles conseguem fazer com que as pessoas se reinsiram na sociedade de uma forma correta. Trabalho bacana, hein? Na verdade, aquilo que deveria ser proporcionado pelo sistema penitenciário. Porque do jeito que o sistema penitenciário hoje é estabelecido, ele é simplesmente uma punição e uma vingança da sociedade. Larga-se as pessoas enfiadas num ambiente restrito, onde as pessoas sofrem, porque não tem espaço para se manifestar, para se mover, não recebem uma alimentação adequada muitas vezes, não tem informação para melhorar a sua condição de vida. E aí o que acontece é que eles entre si trocam informações, e por isso que é chamado de universidade do crime, as penitenciárias. Por isso é que as penitenciárias acabam virando foco de crime organizado, porque as pessoas não têm o que fazer de útil lá dentro. Grande trabalho ainda. Então, o que o Mauro, a Jacira e muitas outras pessoas, eu estou citando os dois, mas tem uma grande equipe trabalhando na Fundação Porta Aberta, é um trabalho meritório. Eu sugiro, inclusive, que eles sejam convidados para falar sobre isso aqui. Claro, vamos trazer no Manhã Boa Nova. Hoje o tema Existem Múltiplas Dimensões Espirituais. Entra lá na nossa fanpage, facebook.com/TV Mundo Maior. Tem lá a pergunta: existem múltiplas dimensões espirituais? Você responde sim ou não. É a nossa enquete aí na fanpage da TV Mundo Maior. 18º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 25 de abril, aqui no Espaço Internacional Eventos, aqui em Guarulhos. Uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que vai contar com Rossandro Klinger, Paulo Henrique de Figueiredo, Sueli Calda Schubert e muitos outros comunicadores aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Para você participar e comprar o seu ingresso agora, liga lá no 2458-3214. Adquira já o seu, pois os ingressos são limitados. Quem é sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova pode comprar aí até 4 ingressos com desconto. Acesse mundomaior.com.br ou telefone 0 operadora 11 2458 3214, das 10 às 19 horas, 25 de abril, 18º Encontro Amigos da Boa Nova. E se você é sócio, vai ter descontos também ao adquirir agora aí o seu ingresso. 0 operadora 11 2458 3214. Amorim, a gente tem 6 minutos para encerrar o programa. Eu li uma vez, logo que eu entrei na doutrina, era um livro, se eu não me engano, chamado Aglon e os Espíritos do Mar, acho que é do Ranieri, e lá mostrava a vida espiritual nas profundezas oceânicas. Na codificação, há algo a respeito disso? E como entender isso? Bom, eu não conheço nenhuma referência no material de Kardec a respeito disso. Mas, como espíritos, nós poderíamos, inclusive, ter essa presença.
porque o espírito ele não depende do oxigênio para respirar. Então ele poderia inclusive estar dentro do que nós chamamos de matéria sólida. Poderia. Não sei se convém aos espíritos, não sei, eu não poderia afirmar aqui nem o sim nem o não. Deixa eu aproveitar, a gente falou bastante sobre os conceitos deixados por Kardec. Sim. Eu só quero lembrar aqui a questão 1012 do Livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então, de uma maneira genérica, Kardec aqui está recebendo a resposta dos espíritos sobre o céu e o inferno, né? E por consequência, o purgatório, colônias espirituais. Não existe um lugar circunscrito onde os espíritos ficam limitados. Isso dá, sem dúvida, motivação para grandes discussões que acontecem. Inclusive, hoje em dia, nós temos muitos fóruns na internet, seja dentro do Facebook, seja em outros locais, onde as pessoas debatem muito. E isso é interessante, é importante, porque através do debate é que a gente vai aumentando o nosso esclarecimento, né? Então, quando a gente lê alguma coisa ou assiste alguma coisa, possivelmente tem algum fundo de verdade, porque a inspiração, quando nós falamos em inspiração artística, por exemplo, que é a mesma inspiração para o nosso cotidiano, a inspiração é proporcionada pelos espíritos que estão em nossa volta e que eventualmente conseguem que alguma das ideias que eles nos transmitem seja captada e seja por nós trabalhada. Sim. Dessa forma, a gente tem muitos filmes que dão uma razoável aproximação do mundo, do ambiente espiritual, mesmo não sendo filmes espíritas. Tem uma quantidade enorme. Tem um filme chamado Além da Eternidade, em que um piloto de avião desses que despejam água em incêndio, o avião acaba caindo, ele desencarna, aí ele fica naquele ambiente. Então, a forma como esse filme foi feito, apesar de não ser um filme feito por espíritas, é muito interessante, principalmente perto do final, quando ele tenta salvar um outro piloto e ele está na cabine, ele desencarnado está na cabine do avião que está voando, e o piloto ia fazer alguma coisa errada e ele fica transmitindo a ideia para ele fazer de uma forma diferente. E no fim ele tem aquela ideia, não, mas eu tenho que fazer aquilo que está previsto, não sei o quê, não, eu vou fazer diferente. Aí ele faz o diferente, que é a inspiração, e dá certo. Então, é interessante que muitas vezes essas inspirações têm um fundo de verdade. Elas podem não ser totalmente verdade, porque a gente recebe a inspiração e depois nós usamos nosso raciocínio para trabalhar. Por isso é importante sempre a nossa avaliação sobre todas essas formas de apresentar a vida para nós. Gilberto Alves Barbosa, bom dia. A Isis, que está em São Paulo, também mandando seu bom dia. André e Claudete, ele pergunta aqui se o Exilados da Capela seria um romance. É do Edgar Armon e não é um romance, né? Não é considerado um romance. Ele não é escrito como romance, mas nós devemos analisá-lo de uma forma muito crítica, porque a gente não pode considerar todos os materiais escritos como absolutamente verdadeiros. Como algo aqui sagrado que não se questiona, né? Exato. Pelo contrário. Valeu, Amorim. Gratidão aí pelo ter aceitado o nosso convite. E reforço aí o convite para os ouvintes e telespectadores e internautas a acompanharem o Momento Espírita. Valeu. Momento Espírita todos os domingos pela Rádio Boa Nova, Rede Boa Nova de Rádio, das 12 às 12h50. Um grande abraço a todos, agradeço a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma para provocar o raciocínio nos amigos que nos acompanham. Beijão também para a Suzete Amorim, que está nos acompanhando. Melhoras aí, hein, Suzete? Um grande abraço. Livre Pensamento de volta na próxima segunda. Vamos que vamos. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.